na Tua presença. Queremos implorar que humildemente aceites o nosso louvor e adoração. Queremos implorar que abras o nosso coração para ouvir a mensagem que Tu tens para nós esta manhã e que ela possa operar transformação na nossa vida. Vem derramar o Teu Santo Espírito a todos os presentes, a todos aqueles que nos assistem e que nós possamos ser verdadeiramente reavivados. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queremos dar boas-vindas. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos e amigos e também àqueles que nos insistem pela internet. Hoje é um dia feliz porque é o dia do Ministério da Criança. Crianças, juvenis, adolescentes, podemos ter um papel mais ativo no culto de hoje. Para darmos início ao culto, vamos cantar o hino 466. Vamos ajoelhar-nos para orar. Querido Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por hoje ser sábado, que possas adorar cada membro que está aqui e que o resto do dia corra bem. Ajuda que as crianças possam fazer um espetáculo em tua adoração. Tudo o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar lugar aos dízimos e às ofertas, começando pelas crianças. Offer
Vamos orar. Querido Jesus, obrigado por estes dias e estas ofertas. Abençoa todas as pessoas que deram. Ajuda a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Hoje é sem dúvida um dia feliz. Um dia onde podemos ter a oportunidade de ouvir as nossas crianças, de ver as experiências que elas travam também no conhecimento da palavra do Senhor. E hoje é percebido que temos hoje um culto diferente por ser o Ministério das Crianças e o envolvimento das crianças de uma forma mais ativa. E a todos eles, a todos os primários, o jardim que está aí ao pé dos pais, a todos os nossos juvenis, eu vou pedir muita atenção. Porque hoje não temos a história das crianças, mas teremos vários momentos onde precisaremos de vocês. E a todos os irmãos que esta manhã aqui se encontram, eu gostava de pedir para abrirmos a palavra do Senhor no livro de Josué. E é sem dúvida essa reflexão que esta manhã nós vamos fazer sobre o livro de Josué. O livro de Josué começa logo no versículo 1 a explicar qual o contexto em que as próximas experiências serão vivenciadas pelo povo de Israel. E começa a dizer-nos que é depois do quê? Depois da morte de Moisés. Moisés, o grande líder, o líder que falava face a face com Deus, o líder que orientou todo aquele povo por 40 anos, tinha morrido. E agora cabia a Josué a grande responsabilidade de guiar 2 milhões de pessoas. Não era um desafio pequeno, era um desafio gigantesco, enorme. Ainda por cima pessoas que ele sabia bem que não tinha sido nada fácil com Moisés. Nem sempre o povo queria fazer como Moisés orientava. Então Josué estava perante um grande desafio. Eu gostava que todos nós esta manhã nos conseguíssemos identificar com este personagem. Que desafios é que nós temos vivenciado na nossa vida? Que desafios é que nós temos enfrentado? Que nos levam talvez ao ponto, tal como Moisés, ficar com algum nervosismo, com alguma incerteza sobre o futuro? Que desafios é que temos enfrentado na vida? Que problemas é que têm surgido? Que podem ter-nos tirado o sono? A mensagem que Deus transmitiu a Josué naquele tempo é também uma mensagem atual e que esta manhã eu gostaria de refletir convosco. Deus não nos dá nada, não nos permite enfrentar nenhum desafio sem com Ele trazer uma mensagem de poder. E é essa mensagem que está no livro de Josué, capítulo 1, e que eu gostaria de pedir a 3 meninas para me virem ajudar. Ou seja, a Margarida, a Aline e a Mariana. Vamos ler os versículos 5, 7 e 9. E vou pedir-vos para nós realmente podermos estar atentos ao versículo 5. Aline, podes começar a dizer Josué 1, 5? Tu lês depois da Mana. Ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Obrigada. Estes textos
foram sem dúvida palavras que soaram aos ouvidos de José de uma forma tremenda. Os últimos dois textos repetem uma expressão: esforça-te e tem bom ânimo. O que é ânimo? O que é que significa ânimo? Quem é que me sabe dizer? Ânimo significa confiança, coragem, não desanimes, o oposto de desânimo, não é? Então, sem dúvida, perante aquele desafio que Josué tinha tido, Deus diz-lhe: tem bom ânimo, não desanimes, confia. E a Aline disse no finzinho do teu verso, o que é que diz? Não te deixarei ir, nem te desampararei. É esse o nosso Deus, que perante os grandes desafios da nossa vida, nos diz: não desanimes. Não há forma realmente de desanimar, porque eu estou contigo. Agora digam-me, será que é algo fácil? Talvez pelo início do texto, o Senhor já sabe que a gente tem alguma dificuldade. Sabem o que é que Ele diz? Esforça-te. Às vezes pode ser necessário da nossa parte algum esforço, mas não nos deixemos levar pelo desânimo das circunstâncias. Não esqueçamos que o nosso Deus é aquele que está ao nosso lado. E com esta mensagem de todo poder que o nosso Deus lhe deu, certamente Josué estaria pronto para enfrentar os grandes desafios da conquista de Canaã. Mas eu vou chamar aqui o Rodrigo, porque o Josué não ficou por ali. Deus não ficou por ali nesta conversa com Josué. No versículo 8, Deus tinha mais uma mensagem. Que mensagem é que era? Não sei parte. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele noite e dia, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muito bem. Qual era o segredo para que Josué prosperasse no seu caminho? Era meditar. Só um bocadinho por dia, de manhã, só meia hora. O que é que dizia o texto? Medita de noite e dia. De noite e de dia. E dessa forma irás prosperar. Obrigada, Rodrigo. Queridos, o Senhor nestes textos deu o segredo a José de como é que ele iria conquistar a terra de Canaã. Primeiro, não se poderia levar pelo desânimo. Segundo, isso só era possível se ele tivesse a certeza e o senso da presença do Senhor. Mas não basta nós pensarmos nas promessas e termos a certeza que o Senhor está connosco. Deus disse-lhe que o segredo era que ele deveria meditar na sua palavra, dia e noite. Fazer da palavra do Senhor algo que o acompanhasse durante o dia. Aí estava o segredo do sucesso. Este meditar não é algo passageiro. É algo que deveria... vem da palavrinha, parece-me do hebraico, da palavra ruminar. Ou seja, a gente tem que ler e voltar a ler e voltar a ler, de maneira a que aquele texto passe a estar na nossa vida, a fazer parte de nós. E só aí a palavra do Senhor começará a operar mudança e transformação na nossa vida. Quantas vezes lemos a palavra do Senhor a vida inteira e ainda há coisas a transformar na nossa vida? Meditemos na palavra. Passamos um texto, nestes versículos, houve um texto que a Margarida leu, que para mim é dos textos mais bonitos. E que às vezes este hábito é bom. Há um texto de manhã vocês leram e que vos impressionou, coloquem num papelinho, coloquem no bolso. E talvez em algum momento em que vocês estejam parados à espera da caminhoneta ou numa fila, vocês possam pegar no vosso papelinho que está no bolso e relembrar: esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Este é o desafio que eu lanço a todas as minhas crianças que aqui estão presentes e à igreja. Carreguem convosco textos bíblicos. Hoje em dia a gente carrega a Bíblia no telemóvel. Carreguem convosco textos bíblicos para meditarem neles dia e noite. Bem, chegou o momento. Josué teve que encarar o mesmo desafio de conquistar Israel. Então eu imagino que Josué possa ter acordado de madrugada e pensou: está na hora, temos que ir para Jerusalém, não é? Para Canaã. Então ele foi e começou a reunir todo o povo de Israel para levá-los até Canaã. A organização de 2 milhões de pessoas não deve ter sido tarefa fácil,
Mas Moisés já tinha-lhes dado dicas, estavam divididos, o povo organizadíssimo. E então Josué pega em todo o povo e começou a caminhar em direção ao rio Jordão. Ali ele sabia que Canaã estava aonde? Do outro lado do rio. Ele tinha que atravessar para o outro lado do rio. Mas o que é que aconteceu? Quando eles chegaram ao rio, o que é que eles encontraram? Água. Água. E pouca água? Não. Muita água. E agora o Josué ficou preocupado. Como é que eu vou levar 2 milhões de pessoas para o outro lado com o rio com tanta água? Possivelmente seria primavera. As águas, as neves, já estavam a derreter e o caudal do rio era imenso. O caudal do rio era imenso, tinha muita água. Talvez noutras alturas do ano isso não acontecesse, mas Deus mandou-os para o rio numa fase em que havia muita água. E Josué começou a ficar preocupado, mas ele não esqueceu daquilo que Deus lhe tinha dito, que ele devia meditar e o buscar, porque ele estaria sempre consigo. Então ele, com um ar muito preocupado, começou a pensar, eu vou buscar ao Senhor. E talvez naquele cantinho, longe da multidão, ele possa ter orado e dito assim, fala. Fala, porque estou atento a falar. E naquele momento, Deus lhe falou. Josué já não estava com ar preocupado, Josué estava feliz, porque tinha a certeza do que é que teria que fazer agora. E assim, dirige-se para todo o povo e diz, Ouçam, amigos, preparem-se porque vamos partir, porque vamos atravessar o rio. Os sacerdotes vão à frente com a Arca da Aliança. Então os sacerdotes tiveram que passar à frente da aliança, da Arca da Aliança, e colocaram os pés na água do rio. E apenas quando colocaram os pés na água do rio, as águas se afastaram. Eles colocaram-se bem no centro do rio, bem no centro, para que ali eles pudessem ter a certeza que enquanto ali estivessem, Deus jamais fecharia aquelas águas, porque Ele assim o tinha prometido. Conseguimos imaginar? A gente está a levar as nossas crianças a imaginar como era a cena. O rio, do lado de cima, cheio de água. E do outro lado, as águas corriam. E naquele momento, o povo, enquanto eles ali estavam parados, o povo atravessou o rio. Mas enquanto estavam a passar, Josué pediu ao povo para juntar, a 12 pessoas, uma de cada tribo, para juntar pedras do leito do rio e para as levar para o outro lado da margem. Para o outro lado da margem. Onde eles puseram as pedras lá no chão, no cantinho. E depois de todo o povo ter passado, então os sacerdotes saíram do leito do rio. Podem andar? Saíram do leito do rio e naquele momento o rio se fechou. Ali, naquele momento, aquele povo jubilava de alegria. Eu até imagino Josué dizer o seguinte. O que é que Josué achas que ele disse? Louvem? Louvem a Deus. Louvem a Deus porque Ele fez por nós. Louvem a Deus pelo milagre que o Senhor fez por nós. Que grande alegria! O povo foi para Gilgal. Foi montar o acampamento em Gilgal. Vocês sabem que naquele momento todo o povo de Israel estava feliz. Porque eles tinham um problema e Deus os ajudou a resolver. Eu não sei que rio o Senhor nos está a mandar atravessar nesta manhã ou nas nossas vidas. Mas como é que nós nos sentimos a atravessar o rio da nossa vida? Como é que nós sentimos quando estamos perante problemas e o Senhor nos chama a atravessá-los? Temos medo ou temos alegria porque temos a certeza que Deus estará no meio dele? Que Deus irá abrir o rio? Por que será que Deus mandou que o povo viesse para o lado do rio nesta altura do ano? Em que as águas do rio transbordavam. Eles poderiam ter passado no verão, não era? Pensem o seguinte, verão, possivelmente mais 4 meses já era verão. Daí a 4 meses o rio já estaria seco. Então, para quem andou 40 anos no deserto, esperar 4 meses nas margens do rio não era nada, não é? Não valia a pena esperar.
Mas não foi isso que o Senhor mandou fazer. O Senhor mandou-os atravessar o rio quando o rio estava caudaloso, com águas profundas, com águas revoltas. Já viram isso na vida de alguém? Já sentiram isso na vossa vida? Porquê, Senhor, é que tem que ser tão difícil? Porquê é que eu tenho que viver isto desta maneira? Porquê é que não tem que ser mais fácil? Não pode ser mais fácil? Eu acho que encontro essa resposta na forma como o povo reagiu à travessia do rio Jordão. Como é que eles ficaram? Felizes, alegres e com a sua fé fortalecida. Talvez o Senhor permita que águas revoltas existam na nossa vida para que a nossa fé seja fortalecida. Para que tenhamos a certeza que o Senhor sempre atua e nunca falha. Viver pela fé. Talvez seja isso que o Senhor nos queira ensinar. Repararam que para que as águas abrissem, primeiro os sacerdotes tiveram que fazer o quê? Pôr os pés na água. Às vezes a gente está à espera assim, Senhor, estou à espera de um milagre. Eles esperaram no milagre em terra seca. Eles tiveram que entrar no rio para que o milagre acontecesse. Talvez o Senhor permita que às vezes nós passemos por esses momentos tumultuosos e talvez Ele só vá responder lá no finzinho, quando parece que a gente quase vai se afogar. Mas a resposta é certa para aquele que continua a crer e confiar no Senhor. Vale a pena continuarmos a confiar naquele Deus que tudo pode. E foi esta a experiência que Josué teve. Sabem que as nossas crianças têm uma fé fabulosa. E digo-vos, inicialmente eu pensei em trazer algumas experiências, talvez a gente faça partilha de experiências com crianças. Acreditem que estas crianças que aqui estão oram por cada um de vocês. Há uma das crianças da minha classe, há 2 anos, ora consecutivamente para que o avô venha à igreja. Ele não se esquece. E às vezes quando ele não fala, os outros já se lembram. Olha, faz com que o avô venha à igreja. Estas crianças oram pelos seus pais quando estão doentes. Estas crianças oram por vocês. E é tremendo termos a certeza que Deus as ouve. Josué, depois de ter saído daquela experiência, ele já estava do lado de Canaã. Ele já estava em Canaã. Mas ele sabia que se calhar a primeira terra que ele tinha que conquistar era que cidade? Qual era a cidade? Jericó. Jericó. Jericó não era nada fácil. Não era nada fácil de conquistar Jericó. E ele continuou a ficar ao Senhor. O meu povo andou 40 anos no deserto. Ele não tem estratégias bélicas, não tem armas. O meu povo vai atacar com o quê? E ele pensava, é Jericó que a gente tem que ir. Mas em que é que ele vai atacar? E naquele momento, enquanto o povo estava acampado em Gilgal, Josué, quando tinha problemas, o que é que ele fazia? Orava. Eu acredito que ele foi fazer uma caminhada de oração. Ele andava preocupado, mas em oração e intercessão. Ele, de um lado, via as muralhas da cidade de Jericó. Do outro, o rio que ele tinha acabado de atravessar. De um lado, ele via os problemas difíceis de enfrentar. Do outro, ele via o rio onde o Senhor operou um milagre. Então, naquele momento, enquanto ele ali estava, em oração, ele viu ao longe alguém que se aproximava. Era um homem que trazia uma espada na mão. E então Josué ficou e disse: És do nosso lado ou és do lado dos inimigos? Liga. Nem eu, nem outro. Sou o comandante do exército do Senhor. Naquele momento, Josué percebeu que aquele comandante que ali estava era o próprio Jesus. Um lugar de reverência. E ele disse: Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo. Tira as sandálias dos teus pés, o lugar que pisas santo é. Tira
as sandálias dos teus pés, o lugar que pisas santo é. E naquele momento, Jesus, o próprio Jesus, o comandante do exército celestial, foi-lhe dando instruções de como é que ele deveria conquistar a cidade de Jericó. Josué já não estava mais preocupado. Ele levantou-se do seu lugar, acredito que pegou nas sandálias. Sim. Calçou-as. Não faz mal. E ali, feliz, ele agora estava feliz, com a certeza de que Deus ia ajudá-lo a conquistar Jericó. Porque Jesus deu-lhe as instruções, tudo certinho. O que é que ele tinha que fazer? Não era? Pronto. Imaginem que Josué estava preocupado. Mas será que Deus, mandou outro homem, outro líder para consolar Josué? Não. Quem é que ele mandou para falar com Josué? O próprio Jesus. Nos problemas que enfrentamos na nossa vida, Jesus, o próprio Jesus, está ao nosso lado e quer falar connosco. E quer falar connosco, dando-nos instruções sobre como conquistar, como vencer os desafios da nossa vida. Às vezes, vencer defeitos de caráter que precisam de ser vencidos com o nosso Deus. E Ele dá-nos instruções precisas sobre como fazer. Mas será que Josué tinha tido este encontro com Deus se ele não se tivesse recolhido em oração? Este era o segredo de Josué. Ele buscava ao seu Deus momentos de particulares em oração com Deus. E foi ali sempre, ele e Deus, que Deus lhe falou. Que momentos tenho eu tirado para estar com o meu Deus enquanto enfrento os desafios da minha vida? Josué agora estava feliz, sereno, e então ele estava confiante que o Senhor ia ajudá-lo a conquistar Jericó. Imaginamos que a cidade de Jericó tenha imensas muralhas. Há quem diga, em relatos de historicistas, diziam que as muralhas tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de largura. Não sei, 9 metros às vezes não tem muita dimensão. A igreja tem que altura? De lá de baixo até cá acima, uns 7 metros, era maior, penso eu, do que a igreja. 9 metros de altura e de largo eram 6 metros. A cidade de Jericó estava preparada e habituada a resistir a exércitos que tentavam entrar para Canaã atacando Jericó. Então imaginamos que com aquelas muralhas elas tinham um exército para os defender. Tinham estratégias e até sabiam quais eram os seus pontos fracos. Se eles atacarem por ali, fazemos aqui. Se eles atacarem por ali, fazemos assado, não é? Mas Josué tinha as orientações do próprio Jesus. E aí, Josué chamou, em primeiro lugar, naquele dia, os seus guerreiros. Sabem, eram guerreiros escolhidos, os mais fortes, mais valentes, mais corajosos. Eles iriam à frente dessa locomotiva. A seguir, vinham os sacerdotes. Eram 7 sacerdotes que seguiam os guerreiros. E os sacerdotes com as trombetas, que é a Inês primeiro. Obrigada, Inês. Os sacerdotes, a gente fez aqui uma trombeta, mas na verdade eles utilizavam chofares, eram chifres de carneiro. Depois dos sacerdotes com o chofar, com os chifres de carneiro, vinham os sacerdotes da arca. Depois deles ainda vinha todo o exército de Israel. Esta era a locomotiva que o Senhor tinha chamado para derrubar as muralhas de Jericó. Então, Josué mandou-os acordar bem cedinho e darem quantas voltas naquele dia? Uma volta. Então, o povo, este exército foi, os guerreiros foram, e o sacerdote foi atrás e deram uma volta à cidade de Jericó. Não se ouvia ninguém a falar, somente o som do chofar.
passos daqueles soldados. Imaginem como é que estava a cara das pessoas que lá estavam dentro. Como é que acham, Inês? Como é que estavam as pessoas que estavam dentro das muralhas? Acham que estavam tranquilas? Estavam nervosas, preocupadas. O que é que será isto? Ainda por cima, eles deram uma volta e foram para onde? Foram para onde? Para o acampamento, foram embora. No segundo dia, eles deram mais quantas voltas no segundo? Uma volta. Durante quantos dias é que eles deram uma volta? 6 dias seguidos. Chegámos ao 7º dia. E no 7º dia, eles dariam só uma volta, não? Não, eram 7. E na 7ª volta, na última volta, vamos lá dar a nossa última volta, o chofar tocava. Este é o som do chifre do carneiro. Eles... Imaginem, naquele momento, naquela 7ª volta, Josué disse uma coisa ao exército. Josué, o que é que disse o Josué ao exército? Gritem, gritai, porque... Gritar porque o Senhor nos deu esta cidade. Gritai, porque o Senhor nos deu esta cidade. Nos deu, mas as muralhas ainda estão em pé. Mas foi mesmo. Antes, o chofar tocou. E o povo gritou, gritai, vamos lá? Gritai, porque o Senhor nos deu esta cidade. E naquele momento as muralhas caíram ao chão. O povo estava radiante, o Senhor tinha feito um milagre. Eles podiam agora ir contar ao resto do acampamento o milagre que o Senhor lhes tinha feito. O Senhor tinha conquistado aquela cidade. As muralhas invencíveis tinham caído. Será que tinha sido o som do chofar ou o som dos passos? Sabem que na física é explicável que a frequência, a cadência dos passos dos soldados, se fosse igual à frequência de ressonância do material das muralhas, que a muralha poderia cair. Mas será que é a física que explica as muralhas terem caído naquele momento? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Hebreus 11, 30. A palavra do Senhor diz-nos que foi pela frequência de ressonância? Foi pela fé. Vou ler o texto. Hebreus 11, 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, tendo sido rodeados durante 7 dias. Foi a fé que aqueles homens desenvolveram durante 7 dias, de que aquelas muralhas iriam cair. Ellen White fala-nos que naquele momento anjos invisíveis fizeram com que as muralhas caíssem. Não foi pela força do homem. Quantas vezes nos nossos problemas, nas nossas muralhas, em vez de buscarmos o Senhor como Josué fez, a gente anda à volta das muralhas a ver onde é que tem buracos. Se calhar andamos à procura do martelo para ver se a gente consegue deitar a muralha abaixo, procurando com as nossas forças resolver os problemas. Mas o Senhor pede-nos, ajoelha-te, ajoelhemo-nos, igreja, enquanto igreja, porque enquanto nós estivermos todos ajoelhados, os nossos problemas, mesmo daqui, vão se resolver. O Senhor Jesus nos manda confiar. Por muito que as orientações que Ele nos deem sejam estranhas. Imaginem o que é que foi para Josué pensar: a gente só tem que andar à volta. Era ridículo. Dava uma volta, parava. Dava outra volta, parava. Mas Josué não achou ridículo. Ele tinha a certeza e confiava no Deus a quem ele conhecia. Por muito que haja coisas que a gente não consiga compreender na nossa vida, por muito que a gente esteja à espera, que a resposta parece nunca vir, eles esperaram 7 dias. 7 dias. Eu não sei quanto tempo o Senhor nos pede para esperar. Estamos à espera há 7 dias, 7 meses, 7 anos, ou se já há mais.
Estamos à espera que o milagre aconteça. Mas o Senhor pede-nos para continuar a confiar e a fortalecer a nossa fé. O que acontece é que quando o tempo parece demorar, acho que aquela mensagem do início parece o ânimo. O Senhor pede-nos para que não desanimemos. Não nos deixe levar pelo desânimo e confiemos na palavra do Senhor, que diz que aquele que vive pela fé, esse vai conquistar a terra prometida, esse vai conquistar a Canaã celeste. No tempo do fim, ao nos aproximamos, o Senhor chama-nos a todos nós para continuarmos a lembrar das coisas que Ele fez por nós no passado. E é estas memórias que o povo teve, que Deus abriu o rio para atravessar, Deus quebrou as muralhas para que eles conquistassem Canaã. Foram estas memórias que os ajudaram a conquistar aquela terra. E são as memórias de milagres que Deus já fez na nossa vida, que nos vão ajudar a vencer os problemas que possamos enfrentar ter pela frente. Há um texto de Ellen White na meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, que diz que aquele que deu a sua preciosa vida, aquele que morreu por nós, o próprio Jesus, porque nos amou e queria que fôssemos felizes, será um comandante sempre atento ao seu interesse. Ele está à frente da batalha que a gente trava todos os dias para vencer os nossos defeitos de caráter. Ele está à frente da batalha que nós enfrentamos todos os dias para resolver problemas familiares, problemas no nosso trabalho. Ele está à frente. Ele é o comandante da nossa vida, que assim seja. E Ele está pronto para que sejamos felizes. É verdade, temos grandes batalhas a vencer na nossa vida. É possível que tenhamos rios de problemas que transbordam para todo o lado e a gente não sabe como atravessar. Talvez tenhamos defeitos de caráter e vícios que não consigamos vencer, como se parecessem muralhas que não se conseguem derrubar. Mas esta é a mensagem que o Senhor tem para nós esta manhã. Nesta batalha, o Senhor é contigo. Ele vai sempre à frente. Ele é teu amigo. Não tenhas medo, confia, faz como Josué. E para venceres, tem fé no nosso Deus que tudo pode. E esta é a mensagem que as crianças, os primários, o jardim também, os mais pequeninos que estão junto aos pais, vão trazer-nos para findarmos este culto. Então eu vou pedir às nossas crianças para colocarem-se à nossa frente, com esta mensagem bem presente e o texto de Josué 1:9. Eu gostava que todos nós, enquanto igreja, o pudéssemos decorar. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Vai para a frente.
Sigamos o exemplo destas crianças e a mensagem que elas nos quiseram trazer esta manhã. Vale a pena nós confiarmos neste Deus. Vale a pena continuarmos a confiar nele. Vale a pena passarmos tempo com ele em meditação de dia e de noite. Esse é o segredo para sermos vitoriosos em tudo o que surgir na nossa vida. Vamos cantar o hino 459. Agora ajuda-nos, enquanto igreja, cada um de nós pessoalmente, a fazermos a nossa parte, a esforçarmos, a termos bom ânimo e a confiarmos naquele que tudo pode, naquele que no passado fez grandes milagres e é o mesmo Deus de hoje continua a operar milagres na nossa vida. Por isso imploramos que nos ajudes a cada dia a viver pela fé, a confiar nas tuas promessas. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.